Esse aqui. A paz do Senhor a todos. Mais um culto de cura, libertação e operação de maravilha. Na próxima quinta nós já estaremos lá na igreja fazendo os cultos normalmente. Então, que nessa noite nós possamos ouvir a voz de Deus, falar com Ele, entregar os nossos louvores a Ele, amém? Vou começar com uma oração e depois nós vamos adorar o nosso Deus com os nossos louvores. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui na Tua presença, Pai. Nós queremos pedir que nessa noite o Senhor nos ensine mais da Tua palavra, nos ajude a aprender mais de Ti, Deus. Fala conosco nessa noite, abençoa cada filho Teu que está assistindo essa live ao vivo e que vai assistir depois, Pai. Abençoa todos os Seus filhos da nossa igreja e de todas as igrejas, Pai, que estão Te buscando agora nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Deus, Ele não para de trabalhar, Ele sempre está do nosso lado. Ele está ouvindo as nossas orações, os nossos clamores. Então acredite, Ele sempre está do seu lado. Estás aqui,
adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Nunca falhou e nunca falhará. Nunca falhou e nunca falhará. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Nunca falhou e nunca falhará. Nunca falhou e nunca falharás. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é
obrigada, Jesus, por mais esse momento de louvor e adoração, Pai, na tua presença. Fala conosco nessa noite através da tua palavra, Jesus. Amém. Amém. Vamos agora para a palavra. Vamos nessa noite. Eu quero saudar a irmã Cida, a irmã Rafaela, a irmã Juliana, irmão Cadu e a sua família, irmão Carlos Eduardo, né? A pastora Benta, que estão nesse momento online aqui conosco, ao vivo. E todos que vão assistir depois, que a paz do Senhor seja com vocês. Vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. A partir do versículo 35. A irmã Vânia está aqui conosco, a irmã Vânia Maria, a paz do Senhor. Então, Lucas 12, do 35 ao 48. Vamos ler a palavra de Deus. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, esse é o texto da nossa mensagem de hoje. O foco desse texto, a mensagem toda, nós vamos falar dela, mas o foco é no último versículo que nós lemos, que é o 48, a parte B, que diz: Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? O tema da mensagem de hoje é a medida justa de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é justo, fiel, verdadeiro, e que ele não mente. Então, tudo que está na sua palavra irá se cumprir. E essa parábola, ela nos diz o quê? Resumidamente, em palavras mais simples. Ela diz que nós temos que vigiar, que bem-aventurado é aquele que quando o seu Senhor sai, e ele não sabe a hora que ele vai vir, mas ele está sendo prudente e seguindo, tendo atitudes de aprovadas, de aprovação. Quando o seu Senhor chegar, ele vai trazer ele à mesa, alimentá-lo, vai estar ali do lado dele com toda alegria. Já aquele servo que pensa: meu Senhor vai demorar a chegar, e decide tomar atitudes erradas e fazer coisas erradas, esse servo será pego desapercebido no momento que ele não aguarda e será castigado.
E aí aqui é dito, a quem muito é dado, a muito é cobrado. Nosso Deus, ele é justo, muito justo. E ele nos diz na sua palavra que o conhecimento conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente sabe que o conhecimento que ele nos proporciona é algo grandiosíssimo para nossas vidas. Traz libertação. É muito bom ter conhecimento. É importantíssimo para as nossas vidas, porque só através desse conhecimento da verdade, que é Deus e a sua palavra, que nós somos libertos. Mas esse conhecimento traz a nós muita responsabilidade. Quando você conhece, a responsabilidade é maior. Porque como a pastora sempre ensina, naquele grande dia, nós não poderemos dizer, eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. Todos nós que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque nós ouvimos a sua palavra, acreditamos nela, nós passamos a conhecê-lo. E cada dia mais nós estamos nesse processo de conhecê-lo cada vez mais. Então de nós será exigido muito. Por quê? Porque a nós foi dado o conhecimento da verdade de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender aqui nesse texto com esse versículo, que é o versículo chave, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Nós todos que conhecemos a Deus, a partir do momento que nós conhecemos a sua palavra, muito foi nos dado, mas também muito nos será exigido. Aqui também diz que aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Deus confiou a sua palavra à igreja, para que a gente possa transmitir a sua palavra às pessoas. Ele confia em nós como seus servos e filhos, a transmissão da sua palavra para todo mundo. Tanto que ele diz na sua palavra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos confia e ele nos exige várias coisas. Então, nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, de quarentena, tempos sombrios que nós não imaginávamos que iríamos viver em algum momento da nossa vida. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu nunca pensei em passar por uma situação dessa. Nunca pensei que isso fosse acontecer. E o que está acontecendo nessa situação? Muitos servos estão ficando como esses aqui, que vão ser reprovados, desapercebidos, não estão vigiando. Aqui fala, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. E fala que o Senhor é como um ladrão que vem e ninguém espera. Porque se alguém esperasse que o ladrão fosse invadir sua casa, você iria se proteger. Iria impedir que ele entrasse. Mas assim também é a vinda do Filho do Homem. Quando ele vier, ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso que nós temos que estar sempre prontos. Então, nesses tempos agora, que muita gente está abandonando a fé, muita gente está ficando como esses servos. O Senhor demorou tanto para vir, já faz 2000 e tantos anos. Não, ele ainda vai demorar mais um pouco. E tá aí vivendo, cometendo coisas que vão contra o que foi ensinado por Jesus Cristo e por Deus através da sua palavra, vão ser pegos dessa forma. E quando eles forem pegos dessa forma, essa palavra aqui do versículo 48 vai se cumprir. Porque a eles foi muito dado, a eles foi ofertado o conhecimento, eles conhecem a verdade, mas mesmo conhecendo a verdade, eles escolheram ser negligentes e por isso muito lhes serão cobrados. Que nós não sejamos pegos dessa forma quando o nosso Deus vier nos chamar, seja pelo arrebatamento ou seja mesmo através da morte. No dia que nosso dia chegar, que a morte vier, nós temos que estar prontos. A gente não sabe. Às vezes essa pessoa fica, mas Deus vai demorar a vir ainda. Eu ainda tenho muitos anos de vida. Mas a gente não sabe qual vai ser a nossa hora. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se vai estar vivo ou se não vai estar vivo. Então nós temos que estar prontos todo o tempo, cingindo o nosso corpo e com as nossas candeias acesas, porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá para a humanidade ou apenas para nós. Amém? Então, nesses tempos difíceis, nós temos que vigiar. A palavra-chave é vigiar.
Mas vigiar em quê? Em que nós temos que vigiar? Primeira coisa que eu quero falar para vocês que nós temos que vigiar é nas nossas atitudes. Tem muitos cristãos que estão tendo atitudes que não são atitudes bíblicas, atitudes baseadas no que Cristo nos ensinou, no que Deus nos ensinou, na sua palavra. Então nós temos que vigiar com as nossas atitudes. Algumas pregações atrás eu falei daquele texto que fala que quando eu falei de se despir do velho homem e se revestir do novo homem, nesse mesmo texto fala que quando nós nos tornamos nova criatura, aquele que roubava, não roube mais, aquele que fofocava, não fofoque mais, aquele que mentia, não minta mais. Porque isso é ser um novo homem, é deixar as práticas e as atitudes que são contrárias ao que a palavra nos ensina e nos revestir do que a palavra ensina. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, onde coisas estão acontecendo no mundo, que a gente fica, às vezes, sem fala. Quantos de vocês têm ficado sem fala diante dos acontecimentos que nós estamos vivendo? Nós estamos vendo aí nuvem de gafanhotos aparecendo. Um vírus que fez todo mundo ficar trancado, isolado dentro de casa. Nós estamos vendo aí notícias de vespa assassina. Nós estamos vendo tantas coisas. Agora teve recentemente essa explosão lá no Líbano, que foi uma coisa, assim, quem viu os vídeos sabe que foi uma coisa muito assustadora. Para nós que estávamos vendo de longe, imagina para quem estava lá. Então nós estamos vendo muitas coisas acontecerem. Não é tempo mais de nós ficarmos desapercebidos, sem prestar atenção nas nossas atitudes. Então nesse tempo a primeira coisa que nós temos que vigiar é com as nossas atitudes. Não dá mais para eu ir para a igreja, ouvir a palavra e não ter atitudes parecidas com a de Cristo. Não dá mais para eu ir para a igreja e não querer me envolver com os meus irmãos porque, eu quero distância dos meus irmãos. Não há mais tempo de ir para a igreja e ficar lá dentro da igreja ouvindo a palavra, adorando a Deus, quando as minhas atitudes com as pessoas, com os problemas são incoerentes com a palavra de Deus. Então, nesses tempos agora é tempo de vigiar. Vigiar, como eu falei, é a palavra-chave. E uma das primeiras coisas que nós temos que vigiar é com a nossa atitude. Tome cuidado. Não seja como esse servo aqui desapercebido que nós lemos aqui nessa parábola do servo vigilante. Não pense que porque Jesus não voltou ainda, ou na sua cabeça, ou as pessoas falam que ele vai demorar a voltar, que ele não possa voltar para você, ou que ele não esteja já às portas para voltar. Muitos sinais já estão aparecendo no mundo. A terra está gritando. E nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Não é mais tempo, irmãos, de fazer coisas que a gente sabe que Jesus não fez, porque ele nos deixou o exemplo das atitudes dele e também nos deixou conselhos preciosos e que ele nos aconselha a não fazer. Então, vigie nas suas atitudes, como eu também vou vigiar nas minhas. Tome cuidado. Não fique servindo não seja escravo do inimigo. Não deixe o inimigo escravizar a sua mente, a sua alma. Não se preste a fazer o serviço que é do inimigo. Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E tem muitas pessoas, eu não estou dizendo só da igreja, pessoas no mundo mesmo, que estão trabalhando sem perceber às vezes. São pessoas que mentem umas para as outras. São pessoas que têm o prazer de causar desentendimento entre os irmãos. Você às vezes acha uma coisa, pensa uma coisa e já passa adiante, vai na casa, tem o prazer de sair da sua casa, às vezes ir na casa de um irmão para causar uma discórdia. Tome cuidado com as suas atitudes. É tempo de vigiar. É tempo de vigiar. É tempo de dar as mãos, de nos unir, de estarmos juntos. Nada que você faça escondido, pode estar escondido de todas as pessoas, mas de Deus a gente não esconde nada. Então vamos vigiar com as nossas atitudes.
A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que nós temos que vigiar, porque a nós, como eu falei, eu sempre vou estar repetindo isso porque é o texto-chave da mensagem. A nós muito foi dado. Nós já conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade. Então muito nos foi dado e muito nos será cobrado. Naquele grande dia nós não poderemos dizer, eu não sabia, eu não aprendi, o Senhor nunca falou comigo através de uma palavra, eu nunca vi na Bíblia isso. Não. Todos nós que estamos no caminho do Senhor, que o aceitamos como Salvador, nós conhecemos. E quando nós conhecemos, muito foi nos dado, porque os nossos olhos foram abertos por Deus. Deus abriu os nossos olhos. Quer coisa maior do que essa? Ele nos deu muito. Ele nos deu o seu filho para morrer naquela cruz por nós. Muito foi nos dado. E muito nos será cobrado também. Como diz aqui o versículo 48 de Lucas 12, parte B. A segunda coisa que nós temos que vigiar é com a nossa fé. A fé, ela tem que ser alimentada todos os dias. Irmãos, essa época que nós estamos vivendo com essa pandemia, estão acontecendo duas coisas. Muitas pessoas que estavam longe de Cristo estão voltando. Isso é muito bom. Mas muitas pessoas que estavam em Cristo estão deixando, abandonando, porque não vigiaram com a sua fé. Alimente a sua fé com a palavra de Deus. Alimente a sua fé adorando, louvando, lendo as escrituras, orando, jejuando. Porque se você não alimentar a sua fé, você pode correr o risco, você não está vigiando, e você pode correr o risco de se afastar de Cristo. Então vigie. Se você perceber que o seu coração não está aquecido por Jesus, não está quente por Jesus, queimando por Jesus, corra para a palavra de Deus, busque-o, para que o fogo volte a queimar no seu coração. Para que a sua fé volte ativa. Tem muita gente com a fé adormecida porque não está vigiando. Porque não está vigiando. Olha para um lado, olha para o outro, olha para essa circunstância e pensa, cadê Deus? Onde está Deus numa pandemia dessa? Onde está Deus agora nesse problema que está acontecendo na minha vida? E aí vai deixando a fé minguar no seu coração. Então vigie, porque como a gente cantou agora há pouco e a gente vai falar agora mais para frente, o nosso Deus, ele não dorme e ele não para de trabalhar. E eu até coloquei aqui em vermelhinho para eu não esquecer. Em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto não diz algumas coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Parte das coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não. Esse texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, em todas as situações, por mais difíceis que elas pareçam, a gente pode não estar vendo com esse olho, mas se nós estivermos vigiando e a nossa fé estiver em ação, nós podemos enxergar pelos olhos da fé. E nós também sabemos, através do conhecimento da palavra de Deus, que ele não para de trabalhar. O mundo pode virar de cabeça para baixo, mas o nosso Deus continuará trabalhando. Trabalhando por quê? Porque todas as coisas que ele faz cooperam para o bem daqueles que o amam. Isso está em Romanos 8, 28. E por que muitas pessoas não estão conseguindo enxergar o agir de Deus? Porque não estão vigiando com a fé. Então, quem são essas pessoas? Quem são esses que esse texto diz? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? As pessoas que amam a Deus, essas pessoas são aqueles que ouviram a palavra de Deus, entenderam a palavra de Deus, aceitaram no seu coração, creram no Senhor Jesus, aceitaram a Ele e praticam a sua palavra. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, porque ouviram a palavra, entenderam a palavra, aceitaram e creram em Jesus, todas essas pessoas estão incluídas naqueles que o amam. As pessoas que praticam a palavra, porque se eu amo a Jesus, eu sigo os seus conselhos, eu sigo os seus mandamentos, eu sigo a sua palavra. Então, meu irmão, se você
crê em Jesus, se você pratica a sua palavra, você está aqui, dentro desse texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tenha paz no seu coração. Se você está vigiando com as suas atitudes, se você está vigiando com a sua fé, para não deixar as situações te sufocarem e anestesiarem a sua fé, até o ponto de você não ter mais fé, você está dentro daqueles que amam a Deus e você tem que crer nisso, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, irmãos, vamos tomar cuidado, não é tempo mais de brincadeira. Todos os dias, quando eu abro e olho as notícias, eu percebo o quanto está mais próximo a vinda do nosso Deus. E eu percebo o trabalho de Deus até dentro dessa pandemia. Eu não sei com vocês, mas comigo ele tem falado muito. Ele tem revelado muito sobre algumas pessoas que me cercam, sobre algumas situações em que eu vivo. Nunca ficou tão claro como agora, nessa pandemia, quem são servos vigilantes e quem são servos desapercebidos. A gente percebe agora claramente, pelas atitudes, pela fé que a gente vê na vida das pessoas, quem são aqueles servos firmes e vigilantes e quem são aqueles que estão desapercebidos, esquecendo que o dia do Senhor chegará como um ladrão quando a gente não espera. Então não se esqueça, o nosso Deus, ele é o justo juiz e ele virá. Ele virá e unicamente ele, irá separar os justos dos injustos. Então cinja nessa noite o seu corpo, acenda a sua candeia. Se você estava tendo alguma atitude que não condiz com a palavra de Deus, abandone hoje. Se você estava deixando a sua fé dormir, adormecida dentro de você, busque a Deus para você não ser, naquele grande dia, contado como os injustos. Eu quero ler com vocês um texto que está em Mateus, a pastora até leu no último culto de doutrina, Mateus 25, versículo 31 ao versículo 41, diz assim a palavra do Senhor. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, algumas traduções falam bodes, à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos,
a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É isso que nos aguarda, a vida eterna, se nós cumprirmos o que a palavra do Senhor nos ensina e nos ordena. Por isso, irmãos, que hoje, nesse culto de libertação, eu quis muito falar da vigilância com a fé e da vigilância com as nossas atitudes. Porque aqui nesse texto do grande julgamento, diz que tudo que nós fizermos aos pequeninos, nós estamos fazendo a Deus. E tudo que nós deixarmos de fazer a esses pequeninos, nós estamos deixando de fazer a Deus. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção com as nossas atitudes uns com os outros. Uns com os outros. Não é tempo mais de divisões entre o povo de Deus. Não é tempo mais de injustiças. Não é tempo mais de maldade. Não é tempo mais de mentira, engano. Não é tempo mais de fofoca. Não é tempo mais de nada disso. Nós temos que nos abraçar, porque tudo que nós deixarmos de fazer para os pequeninos de Deus, nós estamos deixando de fazer a Deus. E eu não sei vocês, mas eu não quero ser deixada do lado esquerdo daqueles que deixaram de fazer. Eu quero estar do lado direito de Deus, que Ele vai dizer: os justos vão para a vida eterna. Vinde benditos do meu Pai. É nesse lado que eu quero estar, e eu sei que é desse lado que vocês querem estar também. Então, olha só, não seja contado como aquele que não está conseguindo enxergar o agir de Deus. Deus, Ele é justo, Ele está agindo o tempo todo, Ele não falha, a medida dele é justa. Mesmo que Ele não esteja ainda vindo no arrebatamento, que o arrebatamento ainda não esteja acontecendo nesse momento, Ele virá. Ele virá. E Ele está observando, porque muito foi nos dado. Nós temos o conhecimento dessa palavra. Nós sabemos como nós devemos proceder. E Ele vai cobrar de nós tudo isso. Como vocês estão vendo aqui, ó, Ele cobrando dos bodes que ficaram à esquerda. Eu estava nu e vocês não me vestiram. E na palavra, o que eu dizia para vocês, através da minha palavra que eu deixei, através do meu filho que foi à terra, para ensinar, aconselhar vocês, morrer por vocês. Quantas coisas eu deixei ensinada para vocês e vocês estão aí dizendo: quando, Senhor? Quando? A nós muito foi dado. As pessoas que elas não estão vigilantes nas atitudes e na fé, o que elas fazem? Elas fazem o que é mal, o que não é agradável a Deus. Elas promovem divisões na família, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos, porque a pessoa não está seguindo a palavra de Deus. Então ela promove esse tipo de coisa. É aquele tipo de pessoa que tem um discurso lindo, mas que na prática não faz nada. Discursa muito bem, igual esses bodes aqui, ó. Senhor, quando? Eu era uma pessoa que fazia caridade. Eu era uma pessoa que sempre estava na tua casa, Senhor. Quando é que eu não fiz isso? Mas esse era o discurso, mas não a prática, porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe até quando uma pessoa está fazendo uma caridade, se aquilo está sendo do coração dela ou se está sendo apenas para manter uma aparência. Então Deus sabe de tudo, de todas as coisas. E nós, irmãos da Igreja Batista Nacional do Amor de Lusiânia, e de todos que vão assistir essa live ou que estão assistindo que são de outra denominação, nós não podemos ter essas atitudes, fazer o que é mal, promover divisões, ter um discurso lindo, mas na prática viver outra coisa. E, por último, quem não percebe o agir de Deus em todas as situações, quem não está vigilante, sabendo que o seu Senhor pode vir a qualquer momento, acaba abandonando o mestre. Acaba abandonando o mestre. Às vezes a pessoa está na igreja e ela já abandonou o mestre.
Às vezes ela está sentada no banco, ouve a pregação, levanta as mãos na hora da adoração, mas ela dentro do seu coração já abandonou o mestre. Por quê? Porque não obedece e não segue os passos do mestre. Se você está dentro da igreja e não obedece, você já abandonou a Cristo. Porque você não leva em consideração o que ele diz. Você não leva em consideração a sua palavra. Então, no seu coração, você já abandonou a Cristo. Mas eu creio que todos vocês que estão aqui comigo, que estão em todos os cultos, que estão buscando a Deus, tanto presencialmente os que podem, como os que não estão podendo nessa pandemia ir à igreja por conta do decreto, por conta da saúde, eu sei que em casa vocês também estão buscando a Deus. E não vou deixar a chama apagar no coração de vocês. E o que nós devemos fazer para estar vigilantes nas nossas atitudes, com a nossa fé, como eu já falei, né? Buscar a Deus muito, ler a palavra, orar, jejuar e seguir os passos de Cristo. A pastora sempre fala, leia sempre os evangelhos para você ver as atitudes que Jesus tinha. Porque as atitudes que Jesus tinha são as atitudes que nós temos que ter. Os passos que Jesus seguiu são os passos que nós temos que seguir. É como alguém que anda num lugar cheio de areia. Ele deixa pegadas. Jesus veio no mundo e ele deixou as suas pegadas. E nós, que somos os seus discípulos, que estamos querendo, que somos servos vigilantes, como esse texto diz, temos que estar pisando ali, ó, nas suas pegadas, seguindo os seus passos. Outra coisa que nós devemos fazer é seguir os ensinamentos bíblicos. Nós temos tido tantos ensinamentos bons, irmãos. Na terça-feira, no culto de doutrina, toda vez que acaba eu falo, já acabou. Porque é tão bom aprender. E cada dia nós estamos aprendendo mais os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo. Então, nós temos que aprender, mas não é só aprender, não é só ter o discurso. Eu sei que tem que fazer. A gente tem que praticar. Então, a gente tem que seguir a Cristo e seguir os seus ensinamentos. Não deixe de seguir os ensinamentos do nosso Deus. Não deixe, você não vai perder nada. Ao contrário, você só vai ganhar. E a terceira coisa, o que nós devemos fazer sempre? A gente deve fugir de tudo que é mal. Nós não podemos fazer o que é mal, irmãos. Nós não podemos ser como esses aqui de cima que eu falei, ó, que fazem o que é mal, que promovem divisões, que falam da boca para fora, mas não fazem o que falam e que acabam abandonando a Cristo. Nós não podemos ser assim, tá? Nós temos que ser firmes, se você estiver seguindo a Cristo e seguindo os seus ensinamentos, isso vai ser fácil, porque o mal vai vir te tentar. O inimigo, ele vai vir te tentar, mas você vai ter força o suficiente para resistir. E a palavra diz que quando a gente resistir ao diabo, ele fugirá de vós, não é verdade? Então a gente tem que resistir. E para resistir é seguindo a Cristo e os seus ensinamentos. Não tem outro caminho. Porque o nosso Deus é aquele que tem medidas justas, uma medida justa. Ele te deu muito. Ele te deu o filho dele para morrer naquela cruz. Ele te deu o conhecimento da verdade, dos seus ensinamentos. Ele te mostrou quem é Cristo. E quando ele te mostrou quem é Cristo, a partir desse momento não tem como você voltar para a ignorância, ó. Não tem como eu voltar a ser cego. Os meus olhos já foram abertos. E aí, muito já foi me dado. Então, lembre-se disso, irmãos. Para finalizar essa mensagem. Deixa eu até voltar aqui para Lucas, porque eu tô aqui em Mateus. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então lembre-se sempre. Você conhece a Deus. Você conhece a sua palavra. Eu conheço a Deus, eu conheço a sua palavra. E no grande dia, no grande julgamento, nós seremos cobrados com um rigor maior. Porque a quem muito é dado, a muito é cobrado. Que nenhum de nós venha ouvir do nosso Deus. Tá até repreendido, né? Que nenhum de nós venha ouvir do nosso Deus as palavras que ele falou lá em Mateus.
Aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e não me deste de comer, pois eu tive sede e não me deste de beber. O que ele está querendo dizer com isso? Tudo o que era bom que você poderia ter feito para as pessoas ao seu redor, para o ser humano, e você deixou de fazer, tudo isso está te condenando. Agora que ele diga para nós, para cada um de nós, tudo, meu filho, o que você fez para o menor dos pequeninos, de bom, buscando seguir os meus passos, seguir os meus exemplos, seguir os meus ensinamentos, todas as suas atitudes, toda a sua fé que você foi alimentando, quando ela ia querendo diminuir por causa das circunstâncias, você ia alimentando, você não desistiu de buscar. Por causa disso tudo, vinde benditos do meu Pai, para a vida eterna. É isso que nós vamos ouvir se nós praticarmos essa palavra. Então pratique essa palavra. Fique firme nessa palavra. Não deixe a sua fé ficar anestesiada. Não abandone a Cristo. Toda vez que você tiver desejo de fazer algo que não agrada a Deus, resista. Resista, porque é o diabo te tentando para você cair. Resista e ele fugirá da sua presença. Clame o nome de Jesus por ajuda. Ele está do seu lado. Ele está do meu lado. Ele nunca nos abandonará. E lembre-se nesse momento de pandemia, nesse momento que você está vendo que o mundo está desse jeito, que pode acontecer o que for, Deus está trabalhando, mesmo que você não veja, mesmo que você não esteja sentindo agora, Deus está trabalhando, Ele não para de trabalhar, porque Ele quer fazer o melhor para você e para mim, porque lá em Romanos 8:28 Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Acredite nisso, tome posse disso. E toda vez que as mentiras do maligno quiserem vir na sua cabeça, meu Deus, onde está Deus agora? Por que isso tudo está acontecendo? O que eu vou fazer? Lembre-se, Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por mim. Deus está trabalhando pela nossa família, pela nossa igreja, por todos os nossos familiares, por todos os seus filhos que estão espalhados nessa terra. Não desista, tenha fé e confiança de que no dia em que o seu Senhor voltar para a humanidade ou apenas para você, Ele vai te encontrar vigilante, Ele vai te encontrar preparado para subir com Ele. Amém? Eu espero que essa palavra tenha alimentado vocês. E eu espero que essa palavrinha que tá martelando na minha cabeça aqui, ó, e que vai martelar durante a semana toda, martele na sua cabeça também. A quem muito é dado, muito é cobrado. Nós não somos mais ignorantes, nós conhecemos a verdade e nós temos que viver na verdade, praticar a verdade, seguir a Cristo e os seus ensinamentos. Amém? Que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa ter alimentado o seu coração. Que se você estivesse percebendo em alguma dessas coisas, você possa pedir ajuda a Deus, que Ele está do seu lado para trabalhar na sua vida como Ele tem trabalhado na minha. Essa palavra me ensinou muito. Vou continuar pensando, meditando nela durante toda a semana. E eu espero que os irmãos também. Para que naquele grande dia nós não sejamos cobrados com o rigor do servo que não foi vigilante, mas como servo vigilante. Amém? Que Deus abençoe vocês, a casa de vocês. Vamos fazer uma oração para encerrar nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar transmitindo a sua palavra. Eu quero agradecer por cada irmão que está nesse momento assistindo e ouvindo a sua palavra, que pratica, Pai. Eu quero agradecer pela nossa igreja Batista Nacional do Amor de Lusiânia, que é uma igreja, Pai, pequena, Deus, mas cheia da sua palavra, cheia do seu amor. Que o Senhor continue abençoando todos os que estão assistindo essa live, os que vão assistir. Que o Senhor abençoe todas as famílias da nossa igreja, todos os nossos irmãos. Que aqueles que estão passando por problemas nesse momento, que o Senhor, eu sei que o Senhor já está trabalhando, mas que eles tenham refrigério na alma nesse momento. E que aprendam a esperar no Senhor e descansar no Senhor. Senhor, obrigada por mais esse dia.
Abençoa os teus filhos, abençoa a minha família, abençoa a pastora Benta. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todos os seus familiares, agora e para todo sempre. Amém. Oi, Kael! Que saudade de você, meu amor. Tô vendo sua mensagem aqui agora. Um beijo, tô morrendo de saudade do Kael, do Samuel, do Rian, de todas as crianças da igreja, da Duda, dos dois Pedros, né? Ah, eu não vou falar o nome de todos, não, senão eu vou acabar esquecendo. Da Larissa, eu vou acabar esquecendo. E aí vai falar, tia Gil, não falou meu nome. Mas eu tô com saudade de todos vocês. E aí tô muito feliz de ver que você tá assistindo, Kael. Isso tudo vai passar e logo, logo você vai estar lá na igreja de novo com a gente, tá bom? Beijo, saudade de vocês, irmãos, que Deus abençoe, amém? Até a próxima.